A história de Magomed Ankalaev é um dos maiores enigmas de toda a humanidade. Ele já tem quase 200 anos de idade e muito pouca coisa do que se diz sobre ele pode ser confirmada. Ele não é extraordinário apenas por ter conseguido vencer Alex Poatan, um dos maiores strikers de todos os tempos, praticamente na luta em pé, não. Não. O homem tem histórias de resistência que são basicamente inacreditáveis, mas estão registradas na história. Só que no tempo, Ankalaev ainda não era conhecido como Ankalaev. Ankalaev era curandeiro e conselheiro da família real russa e era conhecido como Rasputin. Para quem não sabe, antes da Rússia Imperial, antes que os bolcheviques conseguissem tomar a Rússia da família Romanov e simplesmente massacrar toda a família Ankalaev, então conhecido como Rasputin, tinha muito poder em toda a Rússia, porque não existia naquela época ninguém mais influente sobre a família Romanov do que o velho Rasputin. O herdeiro do trono, Alexei, tinha hemofilia. O que quer dizer? Que quando ele tinha um sangramento, podia ser que todo o seu sangue se esvaísse por aquele ferimento. E os médicos não estavam conseguindo dar jeito naquilo, porque o menino Alexei estava tendo uma crise, estava perdendo todo o sangue. A imperatriz, desesperada, ouviu falar em um curandeiro que andava por aí fazendo curas, curando um, curando outro, quando nem os médicos conseguiam fazer aquilo. Ela foi atrás desse homem, foi atrás do Rasputin, que apareceu lá prontamente. E aí, ele suspendeu os remédios que os médicos estavam passando para curar o menino, e através do curandeirismo dele, ele conseguiu curar o menino. Alguns dizem que ele usava de hipnose, outros dizem que era magia mesmo, outros dizem que era apenas safadeza. Mas safadeza não cura ninguém. E nisso, ele ganhou tanto a confiança quanto o coração da imperatriz da Rússia. E o menino também confiava muito nele, gostava muito dele, e até o imperador da Rússia confiava muito no Rasputin. A palavra dele valia ali. Por isso, ele era praticamente o imperador da Rússia. Porque tudo que ele falava, a família imperial concordava. Ankalaev é um herói. O mundo inteiro sabe, está marcado na história que ele tirou as tropas russas, que foi ideia dele e não do imperador, tirar as tropas russas da Primeira Guerra Mundial, salvando assim milhares e milhares de vidas. Mas todo aquele poder que o Rasputin estava tendo na Rússia Imperial, estava deixando muitas pessoas nervosas, porque ele era analfabeto, ele era das montanhas da Sibéria, e as pessoas não queriam entender isso. As pessoas pensavam, como é que um analfabeto pode mandar mais no país do que nós, que tem estudo? Vamos lascar com esse cara. E começaram a tentar cancelar o CPF dele. A primeira vez que tentaram cancelar o CPF do velho Rasputin, foi com um negócio. Tacaram o negócio na barriga dele e o fato dele caiu pra fora. Mas o homem era tão forte, tão poderoso, não é à toa que agora, já com o nome de Ankalaev, ele ganhou a luta de Poatan. Porque ele pegou o fato com a mão, pegou a bengala com a outra, saiu segurando o fato com a mão, a bengala com a outra, dando bengalada na mulher e correndo atrás dela. Depois botaram o fato pra dentro, costuraram a barriga dele e ele tá vivo até hoje. Já são quase 200 anos. Tentaram envenená-lo também, mas parece que quando colocaram o veneno pra ele, quem terminou comendo a comida foi o gato. Rasputin era um cara inteligente, era um cara esperto. Ele sabia que iriam tentar envenená-lo. Quando traziam a comida pra ele
ele colocava a comida pro gato. Se o gato comesse e sobrevivesse, não estava envenenado, ele comia também. Mas se o gato comesse, empacotasse, ele já sabia que a comida estava batizada e não comia. Dessa última, ele não conseguia escapar. Foi um cabra da família Romanov, que chamou ele lá para um banquete, fez uns pudins lá para ele. Ele e os amigos dele lá botaram tanto cianeto, tanto veneno nesse pudim que dizem que dava para matar uns 20 elefantes. Uns 20 elefantes. Rasputin comeu todo o pudim e pediu foi mais. As pessoas estavam vendo que o veneno não fazia efeito em Rasputin. Então foram lá, atiraram nele. Quando foram testar se ele tinha empacotado, ele pegou o cabra pelo pescoço e começou a estrangular. E o cabra sendo estrangulado, socorro, socorro, socorro. Os outros chegaram, começaram a bater no Rasputin lá. Rasputin levantou, correu lá pra fora, cercaram ele lá fora. Começaram a atirar nele, começaram a espancar ele, derrubaram ele no chão e cortaram-lhe fora a véia correia dele. Uma curiosidade, dizem que a correia de Rasputin está em um museu em São Petersburgo até hoje. Essa é a correia mais famosa de toda a história. Dizem que a correia do velho Rasputin tem mais de 30 centímetros. Já imaginou? E as pessoas vão visitar esse museu até hoje para ver essa correia. Então, enrolaram o que seria o cadáver de Rasputin num tapete. Levaram para um lago congelado e jogaram lá dentro desse lago congelado. Mas sabe o que é pior? Na manhã do dia seguinte, acharam esse suposto cadáver. Quando desenrolaram o tapete, ele estava tipo lutando para sair desse tapete. Como se, sabe, como se tivesse passado a noite inteira vivo. Pegaram esse corpo, levaram para um lugar para tentar queimar. Quando acenderam o fogo, o corpo começou a mexer. Então eles pararam de tentar queimar. Levaram para a imperatriz e ela decidiu enterrá-lo. Enterrou o corpo do Rasputin. Mas o que acontece? O túmulo dele foi profanado e descobriram que o corpo não estava ali. Os bolcheviques ganharam a revolução, que durante tudo isso que eu falei, estava acontecendo a Revolução Russa. Estavam tentando tomar o poder da família Romanov. Conseguiram tomar o poder. Levaram os Romanovs para um porão da casa, massacraram todos. Depois de muitos anos, conseguiram encontrar os ossos de cada um, até das crianças, até o menino Alexei. E o que acontece? Rasputin não estava morto porcaria nenhuma. O túmulo dele estava vazio. O que se sabe a partir daí, as histórias que se contam, é que ele fugiu para as montanhas do Daguestão. Mudou o nome para Ankalaev. Viveu tranquilamente por lá por muitos e muitos anos, dezenas de anos, mais de 50 anos, mais de 100 anos, viveu por lá tranquilamente. Depois entrou para uma equipe de sambo, começou a lutar e se sagrou campeão mundial de sambo. Entrou para o UFC e agora lutou contra Alex Poitin. E conseguiu vencer Alex Poitin, um dos maiores lutadores de todos os tempos. Aí está o Rasputin, lutador mais velho da história a ganhar um cinturão do UFC. Se o velho Glover Teixeira já foi considerado idoso, ganhando um cinturão com 42 anos, imagine Ankalaev com 200 anos de idade. Mas ele se prepare que Poitin vai tomar o cinturão de volta. Agora, imaginem só, se um cara sobreviveu a tudo isso, ao tempo, ao veneno, a papocos, a furamento, a veneno, a tudo que você pensar, como ele não sobreviveria ao cruzado de esquerda de Poitin. Mas até nisso dá-se jeito. Eu tenho certeza que ele sobreviveu à primeira peia que Poitin deu nele. Da próxima vez que Poitin pegar esse cabra, pode ter certeza de uma coisa, meu amigo. Não vai ter queixo de Rasputin que salve.
Mas que Ankalaev, Rasputin Ankalaev é duro na queda, isso o bicho é.